Olá, meus alunos incríveis e quarentenados, como vocês estão? Hoje vamos para a nossa próxima aulinha sobre fotossíntese, que eu sei que é um assunto que vocês estavam ó, nos comentários. Por favor, Isabela, fala sobre fotossíntese, essa matéria é muito incrível. E aí eu atendi os pedidos dos meus seguidores e hoje vou falar sobre fotossíntese, tudo bem? Pessoal, não esquecendo de falar, né, mas essa matéria é referente ao módulo 5, tá? E vai ser a continuação da nossa matéria sobre tecidos e células vegetais, tá? Antes eu queria recapitular algumas coisinhas com vocês, né? Principalmente esses conceitinhos relacionados a heterotróficos e organismos autotróficos, beleza? Então, lembra que a gente estudou dois grandes grupos de organismos, que são os organismos heterotróficos e os organismos autotróficos. Qual a diferença entre os dois, vocês lembram? Lembra que os heterotróficos, eles não eram capazes de produzir o próprio alimento, tá? Então, com isso, eles precisavam absorver esse nutriente de uma outra forma, que seja ela comendo, né, se alimentando. E, por outro lado, os organismos autotróficos, eles são capazes de fazer uma parada chamada de fotossíntese, que é a nossa debutante da noite, tá? A gente vai falar basicamente sobre isso. Então, ó, como exemplo de organismo heterotrófico, eu botei aqui o Pikachu, tá? Ele provavelmente ele é inspirado num marsupial, se eu não me engano, que, enfim, não tem aqui, né? Mas, de maneira geral, ele é um mamífero, tá? Eu não lembro bem se é marsupial, mas é um mamífero. Ele é um mamífero. E mamíferos, de maneira geral, precisam se alimentar de alguma forma para obter a sua energia. A gente não consegue simplesmente deitar no quintal e esperar que os nossos nutrientes aconteçam e surjam ali no nosso corpo, tá? Portanto, nós somos organismos heterotróficos. Trófico faz relação a alimentos, tá? Então, heterotróficos, ele precisa obter o alimento de outra forma, de outra maneira. Agora, o Odd, né? Que eu coloquei como exemplo, que é um Pokémon do tipo planta, ele é um organismo autotrófico, ou seja, trófico vem de alimento auto ele mesmo, tá? Ou seja, ele mesmo produz o próprio alimento. É só para a gente recapitular, porque muitas vezes a gente acaba confundindo essas nomenclaturas básicas. Então, fotossíntese só vai acontecer em organismos autotróficos, como os Pokémons do tipo planta, né? Se vocês repararem, tá tudo customizado com Pokémons plantas. Então, seguimos. Então, a relação que eu falei para vocês, né? Que para que eu tenha obtenção do meu nutriente da minha glicose nos seres que são heterotróficos, eu preciso que eu me alimente, correto? Essa alimentação vai fornecer para o meu corpo a obtenção dos nutrientes necessários, como a glicose, por exemplo, e também, por fim, né, ao fim dessa etapa, esses nutrientes eles serão transformados em energia, tá? Que é a nossa molécula de ATP. A gente vai falar melhor sobre isso, mas de maneira geral, eu só tenho energia mediante a presença de um nutriente que eu vou conseguir me alimentando de alguma forma, tá? Agora, na fotossíntese, ou seja, nos seres que são fotossintetizantes, a fotossíntese é o processo que faz com que eu tenha a produção desse meu nutriente, que é a minha glicose, tá? E a partir do momento que eu realizo a minha fotossíntese, que eu tenho a molécula de glicose disponível, eu sou capaz de produzir energia por respiração celular. Então, notem, o meu meio é diferente de obter glicose. Então, olha, eu obtive aqui glicose através da alimentação e aqui através da fotossíntese. Só que no final, os dois vão ter produção de energia, ou seja, respiração celular. Então, isso vai acontecer nos dois organismos, sejam eles autotróficos ou heterotróficos, tá? O que vai mudar vai ser o meu meio de obtenção do meu nutriente. Agora, obtenção de energia vai acontecer da mesma forma. Eu vou mostrar isso para vocês de uma maneira mais clara, porque muitas vezes a gente acha que, por exemplo, organismos que são fotossintetizantes não fazem respiração celular. Isso é um pensamento bem incorreto, tá? Na verdade, tanto os organismos, tanto células animais quanto células vegetais são capazes de fazer a respiração celular, tá? Que acontece nas mitocôndrias. Então, olha, lembra que eu falei para vocês que ocorre produção de energia? Então, vou voltar o slide aqui para vocês verem. Então, ó, a minha glicose ela vai ser transformada em energia, que é o ATP. É essa molécula assustadora aqui, tá? Mas não tem nada de assustador. Então, quando a gente falar sobre energia, a gente, na verdade, está falando sobre ATP, tá? Então, notem aqui comigo. Essa minha molécula de ATP, ela é composta de uma adenina, tá? Que é um ácido nucleico, uma ribose, que é um açúcar, e 3 grupinhos fosfatos, tá? O que isso quer dizer? Esses grupinhos fosfatos
Quando eu tiver, por exemplo, eu preciso de energia para realizar uma corrida. E aí, o que vai acontecer? O meu ATP, que vai ser a minha moeda energética, né? Ele vai ser desmanchado para produzir a energia necessária, tá? Então, como assim? Eu vou ter o rompimento de uma ligação por vez desse ATP. Então, vamos supor, eu preciso de energia. Eu pego a minha molécula de ATP, que é esse tantão aqui, quebro ou rompo uma ligação dessas. Quando eu rompo essa ligação, eu forneço bastante energia para o meu sistema. E é aí que a gente tem a energia do nosso corpo, tá? Então, a gente precisa da glicose como nutriente para a produção da energia, e a energia vai estar no formato de ATP, que a gente vai utilizar na quebra dessa molécula, beleza? Então, vamos mais à frente. Então, olha só, pessoal. Na fotossíntese, o objetivo vai ser a produção de glicose na planta, que acontece numa organela chamada de cloroplasto. Desculpa. E na respiração celular, o meu objetivo vai ser a transformação da glicose em ATP, ou seja, energia. A fotossíntese ela só vai acontecer em qual tipo de organismo? Organismo autotrófico. Respiração celular, organismo heterotrófico e organismo autotrófico, tá? Vai rolar nos dois. Não esqueçam disso, tá? Existem mitocôndrias nas células vegetais e nas células animais, nas plantas e dos animais, não confundam. Então, vamos lá. Esse slide que já estava presente na nossa última aula, ele diz respeito à questão da absorção da luz, né? Então, a gente falou que as plantas, elas possuem pigmentos chamados pigmentos clorofilados ou clorofilas, principalmente clorofilas do tipo A e do tipo B, ok? As clorofilas do tipo A e do tipo B, se você viu a última aula, você vai perceber que elas têm um espectro de atuação, ou seja, elas têm preferências por determinados comprimentos de onda. A gente sabe que a luz visível, né, que a gente é capaz de enxergar, ela se manifesta através desses comprimentos de onda, ok? Então, olha, se a gente para perceber, a clorofila do tipo B, ela tem uma absorção pouco maior aqui entre o roxinho e o azul. A clorofila do tipo A se sai melhor aqui em 400 nanômetros e por aí vai, tá? Então, também tem um pico aqui entre 700 nanômetros e etc. Então, a gente já comentou sobre isso, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que as plantas elas têm uma capacidade de absorção de luz, elas não absorvem tanto a luz como um todo, assim, como um espectro completo, tá? Porque, como eu falei na outra aula, a luz, na verdade, se a gente pegar um prisma e quebrar ela todinha, a gente vai ver as cores do arco-íris, ou seja, a luz branca vai ser formada de todas as cores, tá? Isso é bem interessante da gente saber. E aí, essa fotinha, o que ela quer dizer? Que eu tenho a entrada de luz na minha folha, tá? Para a realização da fotossíntese, mas, por outro lado, eu estou refletindo um determinado comprimento de onda, que é exatamente esse comprimento de onda aqui, que existe um vale, ou seja, existe um espaço em que a minha clorofila não dá conta de absorver, ok? Esse espaço que a minha clorofila não dá conta de absorver, ele é refletido e faz com que a gente enxergue esses comprimentos de onda, tá? E aí, por isso que a gente vê, por exemplo, a nossa planta com uma cor verde, porque é o espectro que, na verdade, não é absorvido pela fotossíntese, portanto, a gente consegue captar pela reflexão que ele acontece, tá? Deu para entender, gente? Eu já expliquei isso na última aula, mas vamos lá. Onde ocorre a fotossíntese? Então, ó, célula vegetal, tá? Já conhecemos, já estamos familiarizados com a nossa célula vegetal. E na célula vegetal eu tenho uma organela chamada de cloroplasto, ok? Essa organela, destrinchando ela mais ainda, ela tem pilhas, digamos assim, como se fossem pilhas de moedas, né? Se você empilhar uma moeda na outra, cada moeda dessa ela vai ser chamada de tilacoide, tá? E quando você pega, por exemplo, sabe como você pega várias moedinhas de 10 centavos para fazer uma pilha de R$ 1? Então, essa pilha de R$ 1 é o que a gente chama de grânum, tá? Então, é como se cada moeda fosse chamada de tilacoide e a pilha de R$ 1 fosse chamada de grânum. Beleza? Então, além disso, eu tenho uma espécie de citoplasma, digamos assim, no cloroplasto, que ele é chamado de estroma, quase deu branco, né? E é isso, a minha organela é basicamente formada disso. Lembrando da teoria endossimbiótica, lembra da cientista Lynn Margulis, que a gente conversou já em sala de aula, quando a gente falou sobre a origem da vida. E aí a gente falou que essas organelas, como por exemplo a mitocôndria e o cloroplasto, elas provavelmente passaram a existir nos organismos que são eucariontes a partir de uma endossimbiose. Ou seja,
essa célula acabou fagocitando essa organela, que em princípio, né, se tratava muito provavelmente de um ser procarioto, e essa relação deu tão certo, né, que tá tudo aí até hoje. Beleza, gente? Vamos seguir. Equação geral. O que seria equação geral? Resumindo, nossos, sei lá quantos minutos de aula teremos, é isso aqui, tá? Calma, não se assusta, mas de maneira geral, a equação geral da fotossíntese, ela vai ter 6 moléculas de CO2, ou seja, gás carbônico, mais 6 moléculas de água, luz entrando aqui no meu sistema e transformando isso aqui tudo em glicose e oxigênio. Ok? Terror nenhum. Mas assim, essa equação, ela não tá o que a gente chama de balanceada, tá? Não sei se vocês já viram isso em química, mas as equações químicas, elas precisam de um equilíbrio, ok? É como se fosse assim. Eu utilizei 6 carbonos para, sei lá, 10 carbonos para produzir uma molécula de glicose. Eu sei que uma molécula de glicose tem 6 carbonos, aí vai ficar sobrando 4. Então eu preciso justificar o que aconteceu com esses 4 carbonos. Por mais que eu tenha jogado fora, eu tenho que dar uma justificativa. Então, de maneira bem simplificada, é isso que seria balanceamento, tá? É a gente fazer o equilíbrio entre os reagentes e os produtos, ou seja, aquilo que a gente usa para fazer e o que resultou. É como se fosse assim, os ingredientes de um bolo e o bolo. Então, a gente precisa equilibrar essa reação, tá? Então, aqui já está equilibrado, né? Já está balanceado o que a gente chama. Então, a gente tem 6 moléculas de CO2, mais 12 moléculas de água, a luz, né? Produzir minha glicose, mais água. Então, eu tenho produção de água, a fotossíntese produz água metabólica, né? Que a gente chama, e a liberação de 6 moléculas de oxigênio. Ok? Não se assustem com isso, vocês não precisam gravar o que seria isso, mas é só para vocês entenderem de maneira geral que a fotossíntese ela é a utilização do gás carbônico mais água, entrada de luz eu tenho produção de glicose, água e oxigênio. Só, vocês não precisam gravar que glicose C6H12O6, tá? Isso eu já gravei porque, né, já falei isso 250 milhões de vezes, mas não é necessário. Não se assustem com esses números. Seguindo. Etapas da fotossíntese. Então, a gente tem duas etapas. A fase fotoquímica, ou fase clara, e a fase enzimática, ou fase escura, ok? 2 etapas, vamos falar de cada uma delas separadamente. Primeiro, fase clara. Então, ela acontece na membrana dos tilacoides. Lembra que eu falei para vocês que o tilacoide era cada moeda? Então, ele vai acontecer na membrana dessa moeda, tá? É necessária a presença de luz, isso é muito importante, porque a gente vai ver melhor mais à frente, e ocorrem 2 processos, a fosforilação, ou seja, a formação do ATP, que é a minha molécula de energia, e a quebra da minha molécula de água, tá? A gente vai ver por que mais à frente. Seguimos. Formação do ATP. Não se assusta, pelo amor de Deus, mas é exatamente aquilo que eu falei no slide anterior, que a gente tinha ligação desses grupamentos de fosfatos, e toda vez que a gente rompe um deles, a gente está fornecendo energia para o nosso corpo para fazer alguma função, tá? Então, toda vez que eu tiver o rompimento de uma dessas ligações, eu estou dando energia para o meu sistema. Esse esquema, ele está basicamente falando energia da luz ou dos alimentos, ou seja, a energia que é proveniente da minha alimentação, eu consigo fazer respiração celular e produzo ATP, e a energia disponível para o trabalho celular e para a síntese química, ou seja, eu estou disponibilizando esse ATP para o meu corpo utilizar, e ele começa a fazer o quê? Quebrar esses grupamentos fosfatos, tá? Então, de um de um ATP, eu transformo isso aqui no meu ADP, ok? Ou seja, adenosina trifosfato. Calma, não se assusta com esse palavrão, adenosina trifosfato, eu transformo em adenosina difosfato, porque trifosfato tem 3 grupamentos fosfatos, difosfato tem 2 grupamentos fosfatos, ok? Não se assusta. Vamos seguir em frente com muita calma. Vamos lá. Então, eu estava falando ainda da minha fase clara da fotossíntese.
Então, fazendo um resuminho de forma bem simples, as minhas reações que acontecem na fase clara, elas são basicamente entrada de água, tá? Essa água vai ser transformada em oxigênio. Eu tenho as minhas reações da minha fase clara, tenho produção de ATP, ok, que é minha energia, e a liberação de uma molécula chamada de NADPH. O que é isso? Essa molécula, ela vai ser uma molécula carreadora de hidrogênios. Por isso que ela é NADPH. Se vocês notarem, olha, ela chega aqui para mim como NADP. E aí, quando ela vai carregar esses hidrogênios, ela é chamada de NADPH, ok? Porque olha aqui, eu tenho entrada de água, tá? Então, se o oxigênio eu devolvo para o meu ambiente, o que eu faço com o hidrogênio? Vai ser carregado para o meu NADPH para as reações que acontecem no escuro. Tá? Então, nada vai ser jogado assim ao relento. Tudo vai fazer um sentido no final. Então, vamos lá, gente. Eu falei para vocês que a fase clara é dividida em 2 etapas. Primeiro, a fosforilação, tá? E a fotólise, ou seja, a quebra da água. Então, o que seria a fosforilação? Olha, eu tenho entrada de luz no meu sistema, tá? Essa luz, ela perturba a minha molécula de clorofila. Lembra que eu falei para vocês que a clorofila era capaz de absorver, ela era capaz de absorver a minha luz, né? Meus comprimentos de onda, lembrei da palavra, meus comprimentos de onda. E aí, quando ela absorve essa luz, o comprimento de onda, ela perturba a clorofila e ela acaba liberando um elétron. Ela excita, a palavra química utilizada é excitar a clorofila, e ela libera um elétron, tá? Esse elétron é captado por um aceptor, é como se fosse o cara que segura esse elétron, e vai passando por uma cadeia de outros aceptores. Como um elétron a gente já estudou que ele é muito energético, ele vai fornecer a energia necessária para eu transformar um ADP, tá? Que é uma molécula precursora do ATP, em ATP. Então, a energia utilizada para grudar um fosfato no ADP, que tinha 2 fosfatos e virar 3, vai ser proveniente desse elétron que está lá super energizado, vindo da clorofila. Beleza, gente? De maneira bem resumida é isso, porque, assim, de fato, eu acho essa matéria bem complexa para vocês, porque a gente acaba falando de coisas que vocês ainda estão um pouco cruz, assim, para compreender. Então, a gente tem que fazer o resumo do resumo para não ficar um negócio, assim, absurdo, sabe? Igual você pegar um livro de japonês e começar a ler, sem saber japonês, obviamente, você não vai entender nada. Então, a gente tem que tirar, assim, o básico do básico para vocês compreenderem e não se assustarem também com o conteúdo, porque aí isso já é um problema muito grande, não é mesmo? Então, vamos lá, seguindo. A outra etapa, gente, a fotólise da água. Lise vem de quebra, foto vem de luz, tá? Então, a quebra da água, deixa eu só arrastar a minha telinha aqui, ó. Eu tenho a minha molécula de água, tá? E eu tenho a presença da luz, que vai fazer com que eu tenha a quebra desses hidrogênios, a separação dos hidrogênios e a separação dos oxigênios, ok? Então, pessoal, olha só, vocês estão percebendo que esse meu hidrogênio, ele veio parar nessa minha molécula carreadora, o que a gente chama de NADP. Quando ela está com o hidrogênio, ela vira NADPH, ok? E eu tenho a liberação do meu oxigênio para a atmosfera. Então, por isso que, por exemplo, as plantas são super importantes, né? Por que é tão importante assim não desmatar as florestas? Porque as florestas, elas são as principais consumidoras de CO2 e liberam o oxigênio como produto, que é super importante para a nossa respiração. Se não tiver oxigênio, o que será de nós, né? Não seremos nada, quase não sabe. Então, olha, o saldo que a gente chama, né, da minha etapa clara, ou etapa fotoquímica. A gente tem liberação do oxigênio, formação de ATPs, ou seja, formação de energia, e redução do NADP. Não precisam saber o que é redução agora, mas de maneira geral, esse meu NADP, ele acaba adquirindo moléculas de hidrogênio, tá? Vamos seguir. Calma. Relaxa, respira. Eu não vou me assustar com essa imagem, tá? Calma. O que essa imagem está mostrando, gente? Olha só. É aquilo que eu falei na outra, de maneira assim, mais colorida. Não se assusta. Então, olha. Entrada de água, ok?
essa minha água, ela sofre uma fotólise, ou seja, uma quebra. Esse meu hidrogênio vai para a minha molécula de NADP e vira NADPH2. Formei NADPH2, vou levar para a próxima etapa, já está guardadinho, tá? O que mais? A luz perturba esse fotossistema aqui, ó. Esses dois fotossistemas, eles têm relação com a presença da clorofila. Então, vamos substituir esse tão tudo aqui para clorofila, tá? E aí, esse tão todo aqui faz o quê? Lembra que eu falei para vocês que a luz perturbava as moléculas de clorofila e eu liberava um elétron? Então, meu elétron liberado aqui, né, super energético, fornece a energia necessária para eu juntar mais um fosfato no meu ADP e formar o meu ATP, tá? Então, a adenosina difosfato vira uma adenosina trifosfato por causa dessa energia fornecida pelo elétron, ok? Então, olha, já formamos todos os meus componentes necessários dessa etapa fotoquímica que eu falei para vocês. Então, eu tenho a formação do meu NADPH, que está aqui, formação do meu ATP e formação do meu oxigênio, da liberação do oxigênio. Show? Falei para vocês que era de boa, que não precisava sofrer com essa imagem. Vamos lá. Fase escura. O processo não depende diretamente da luz para acontecer, tá? Ele necessita dos produtos da fase clara, então vai precisar do ATP e do NADPH, que a gente conversou, ocorre no estroma do cloroplasto e fixa o CO2 atmosférico, tá? Então, a gente vai utilizar o CO2 da atmosfera para produzir glicose, que é a nossa molécula super importante, tá? E ele também pode ser chamado de ciclo de Calvin-Benson, que foram os dois cientistas que descobriram esse ciclo. Então, vamos lá. Resumidamente, reações de escuro. Eu utilizo meu ATP e meu NAD, foi o que eu acabei de falar, para produzir glicose e água. Seguimos. Então, galera, esse é o resumão, o resumo do resumo da minha fotossíntese. Entrada de luz, tá? Nos meus tilacotes, né? E aí essa luz faz com que eu tenha a perturbação das moléculas de clorofila, liberação de um elétron que vai fornecer energia suficiente para a produção da ATP, a quebra da molécula de água libera um oxigênio e eu pego o H+, e transformo o meu NADP em NADPH, ok? E levo isso aqui tudo para o ciclo de Calvin. O que o ciclo de Calvin faz? Ele pega o meu gás carbônico da atmosfera e vai juntando um no outro, tá? Ele vai fazendo uma molécula grandona. Quando ele faz isso, ele produz a nossa molécula, que é nada mais nada menos do que a glicose, ok? Ele também produz outros tipos de açúcares, tá? Mas o principal para a gente vai ser a glicose. Então, olha, entrada do meu CO2 aqui, ATP, que é minha energia, o meu NADPH, eu tenho formação desses açúcares, ok? Ok, pessoal? E além disso, eu tenho formação da minha molécula de água, que eu acho que acabou não saindo aqui no meu esqueminha. Então, vamos seguir. Resumidamente, outro esquema. Entrada de luz, olha aqui minha fase luminosa. A água sendo quebrada, né? Os hidrogênios vão para o NAD, vira NADPH, liberação do oxigênio, produção do ATP, minha fase escura, ou seja, minha produção de glicose ou de frutose de outros açúcares, de maneira geral. Eu utilizo esses hidrogênios para fazer a redução dessa minha molécula, ou seja, para eu constituir a minha molécula de glicose, tá? Tenho a entrada de CO2, então, olha, gente, recapitulando aqui. Fase clara, entrada de água, quebra da minha molécula de água, ou seja, fotólise da água, liberação do oxigênio, captação do hidrogênio para a próxima etapa, que é a fase escura. Além disso, eu tenho produção do ATP, que acontece por causa da excitação dos elétrons da clorofila, tá? Esse ATP vai ser essencial para a gente ir juntando cada molécula de carbono para a produção da minha glicose, tá? Então, a gente vai transformar o CO2, que é uma molécula inorgânica, em uma molécula orgânica, tá? Um hidrocarboneto. Então, pessoal, por fim, olha, a gente tem a produção da minha molécula de glicose e a retirada do CO2 da atmosfera. Então, ó, outro exemplo, fase clara, entrada de luz, fotofosforilação, que foi o que a gente falou, produção da ATP, e quebra da molécula de água. Levo meu ATP, que é minha energia, para a produção da minha glicose, e o meu NADPH também para participar desse processo. E é o que a gente chama de fase escura.
Para seguir, fatores que influenciam a fotossíntese. Então, olha, intensidade luminosa. Então, gente, não adianta você pegar a sua determinada planta, colocar ela debaixo de um sol de 60 mil graus, que ela não vai fazer mais fotossíntese, ela não vai crescer e ficar mais bonita, mais vistosa, com altura melhor, tá? Elas têm um limite de captação de luz. Então, percebe aqui, ó, velocidade da fotossíntese, ou seja, a quantidade de fotossíntese e intensidade luminosa. Então, vamos supor, a minha planta ela só aguenta, sei lá, vamos pensar, 10, sem medida alguma, só para exemplificar, de intensidade luminosa. Vamos supor, 10 watts de intensidade luminosa. Se eu coloco 60 watts de intensidade luminosa, não vai fazer diferença nenhuma, porque ela já atingiu a saturação, ou seja, ela já atingiu o platô, o limite dela para fazer fotossíntese. Então, você vai literalmente fritar a sua planta se você quiser submeter ela a uma maior captação de luz, porque ela mesma, as enzimas dela não vão dar conta. Outro fator, temperatura. Isso é muito importante, gente. Principalmente porque se a gente parar para pensar que existem plantas que elas não conseguem sobreviver em temperaturas muito quentes ou muito frias. Então, por exemplo, a maçã. A gente não consegue plantar maçã aqui no Rio de Janeiro. A gente consegue plantar esse tipo de fruta, como uva, maçã, em ambientes que são mais frios. Por quê? Aqui é muito quente para elas. Então, se a gente pensa nas enzimas que fazem a fotossíntese, essas enzimas, em determinadas temperaturas, elas acabam desnaturando, ou seja, elas perdem função, então elas não funcionam. Por isso que a gente não consegue plantar determinadas plantar plantas fica meio esquisito, mas plantar determinadas plantas, né, ou vegetais em ambientes que são ou muito frios ou muito quentes, tá? Porque existe um ponto ótimo, uma temperatura ótima para realizar o plantio de determinados vegetais. Por fim, gás carbônico. Então, se a gente, um pensamento bem idiota, mas assim, então vamos poluir bastante, porque se a gente poluir bastante, vai fazer bastante fotossíntese. Não, não adianta, isso não vai acontecer. Por quê? As plantas, elas também têm um limiar de captação de CO2, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês, quando a gente comentou sobre estroma, que o estroma, quando ele se abre, ele capta o CO2, ao mesmo tempo ele perde água? Então, é assim que rola a captação de CO2. Então, ele não vai ficar aberto para sempre, se o lugar está extremamente poluído, para ele perder totalmente a água e você não conseguir fazer nenhuma reação metabólica. Assim como que eu comentei da intensidade luminosa, eles têm um limite para a utilização do CO2, ok? Então não adianta você pegar uma planta, eu vou pegar a minha planta e vou colocar no centro de São Paulo, que é super poluído, para poder ela crescer e ficar maravilhosa. Isso não vai acontecer porque existe um limite de captação de CO2, ok? Não é uma máquina, um ser vivo, não vamos esquecer disso. Para fechar, galera, isso é um ponto bastante discutido, eu acredito que vocês até já tenham escutado sobre isso, mas a Amazônia ela não é o pulmão do mundo. A manutenção da floresta é fundamental para o clima, mas a floresta consome quase todo o oxigênio que produz. O pulmão do mundo são as algas marinhas. Isso quer dizer o quê? Que vamos desmatar a Amazônia? Lógico que não, não pense esse absurdo, tá? Mas o que acontece é que, ao mesmo tempo que as minhas plantas elas têm liberação de oxigênio, elas também precisam consumir até certa parte. Lembra que eu falei para vocês que existe respiração celular? Então, a respiração celular, ela consome oxigênio. Esse é um ponto que a gente vai tratar nas próximas aulas, tá? Mas, de maneira geral, a Amazônia, como ela é uma floresta madura, ela basicamente consome o oxigênio que ela produz, tá? Porque as árvores são muito grandes, muito vistosas, tem muita biomassa. Então, elas acabam consumindo o oxigênio que ela produz. Isso quer dizer que se eu retirar a Amazônia dela não vai fazer diferença nenhuma? Não, vai virar o caos, mais do que já está, não é mesmo? Então não faça isso, não desmate nenhum tipo de floresta, porque você gera um desequilíbrio ambiental extremamente significativo, tá? E florestas são muito importantes para a retirada do CO2 atmosférico e transformam esse CO2, na verdade, em biomassa, ou seja, em estrutura física, tá? Em tronco, em folha, seja ele qual for. Então, assim, se a gente tem que pensar nessa perspectiva de que o ser humano está cada vez retirando mais combustíveis fósseis, jogando mais CO2 atmosférico, a gente tem que fazer justamente o contrário do que a gente está fazendo. Ao invés da gente só desmatar, a gente tem que recuperar para poder tentar dar conta desse CO2 que a gente está jogando a mais no planeta. Tudo certo?
Tem mais. Ah, tá. E quem vai ser o pulmão do mundo, então? Na verdade, são as algas, né, que estão nos oceanos. Então, as algas, como elas são organismos unicelulares, alguns organismos que são unicelulares, existem algas macroscópicas e pluricelulares, mas as algas, de maneira geral, elas fazem bastante fotossíntese e liberam bastante oxigênio, tá? E como elas têm pouca biomassa, elas acabam não consumindo tanto oxigênio assim. Ok, gente? Então é isso. O pulmão do mundo, na verdade, são os oceanos. Então, os oceanos que estão, ó, ajudando a gente a respirar, embora isso seja meio estranho, mas eles estão ajudando a gente a respirar, tá? Confia em mim. Então, o pulmão do mundo, na verdade, são as águas, ok? Então é isso, meu povo, minha pova. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo certo. Nos vemos na próxima aula. Beijinho, tchau, tchau.